Amém. A leitura foi feita em Josué 6, do versículo 22 em diante. E hoje é um tema muito interessante. Raabe é salva. No meio de uma guerra, no meio de uma batalha, no meio de um conflito, é difícil pensar em salvação nessa hora. É fácil pensar em destruição, é fácil pensar em tantas coisas negativas. Ainda mais agora que estamos vendo e acompanhando de perto, não de perto, mas na televisão, a guerra ali entre Rússia e Ucrânia, a gente vê quanta destruição, quanta desgraça, quanta situação terrível está acontecendo ali. E isso realmente nos preocupa bastante, isso realmente nos deixa preocupados, porque sabemos que nada positivo está aparecendo como alternativa. E aqui entre Israel, o povo de Israel e Jericó, provavelmente pensar em salvação nessa hora, em alguém que esteja lá dentro dos muros, era uma coisa quase que impossível. Mas, como nós falamos na mensagem anterior, Deus havia dado ordem de destruir todas as coisas. Deus havia declarado que Jericó seria totalmente destruído e arrasado, sem nenhuma exceção. Porém, dentro dessas exceções havia alguma coisa delineada por Deus, porque Deus coloca no meio de tantos inimigos a serem destruídos, alguém especial que foi marcado por um ato, uma decisão, por algo que ela fez contra todos os princípios daquele povo, talvez até o dela mesmo, mas que a partir daquele momento ela decidiu fazer parte do plano de Deus. E quando decidimos aceitar o plano de Deus na nossa vida, e quando decidimos caminhar em direção à vontade de Deus, as coisas mudam em nosso favor. As coisas se tornam diferentes daquilo que o inimigo havia projetado contra a nossa vida. Imagine vocês que muitos hoje, desde aquela época até hoje, numa ideologia mais machista, nunca imaginar que Deus iria salvar uma mulher, ainda prostituta. Até nos dias de hoje, muitas igrejas praticamente eliminam a ação feminina, a ação da mulher dentro da igreja, dentro dos ministérios. Mas Deus faz questão de frisar aqui, não o sexo, mas a grandeza dele em salvar uma pessoa especificamente porque abriu o seu coração para ele. A cidade já estava marcada para ser destruída. O povo já estava marcado para ser eliminado. Tanto é que esse povo não existe mais. Só existe por conta de uma função específica. Só existe por conta de uma atitude de uma mulher, que não é o povo em si. Mas ela decide abrir mão da ideologia do seu povo, até mesmo da sua função, para aceitar o plano de Deus sem ela saber. Porque ela também não sabia até a chegada dos espiões na terra. Ela só soube qual era o plano de Deus quando aqueles homens declararam, quando aqueles homens falaram, olha, nós viemos aqui para espiar a terra e Israel vai destruir este lugar. Se você nos guardar, nós prometemos salvar a sua vida. Ela podia muito bem, ela não tinha compromisso com eles. Ela podia muito bem chegar e espalhar a voz para toda a terra ali, e falar que os inimigos estavam ali dentro da casa dela. Eles podiam ter sido mortos, presos, usados como escudo, sei lá, qualquer coisa. Mas ela fez diferente. O que Deus quer mostrar aqui para nós, que não importa qual é a nossa situação espiritual, emocional, dentro de uma igreja ou fora dela, o que importa é o momento em que nós decidimos aceitar a proposta de Deus em nossa vida. Ah, mas qual é a proposta de Deus? A primeira proposta de Deus é de nos salvar. Você pode ver que a única proposta que os homens fizeram àquela mulher foi, olha, eu venho aqui
E se você nos ajudar, prometo que você vai ser salva. Não foi dinheiro, não foi status, não foi cargo na igreja, não foi nada disso. Foi a salvação. Se nós entendermos que nós devemos aceitar e a viver, e a vivenciar, e a entender esse primeiro passo, que é o ato de sermos salvos, temos a certeza de que o que Deus tem para nós é uma transformação completa. Mas nós devemos dar o primeiro passo. O primeiro passo nada mais é do que aceitar a proposta de Deus para a nossa vida. E quando eu falo proposta, estou falando do plano dele. E esse plano inclui o quê? O processo regenerativo, o processo de restauração, o processo de justificação. É tudo o que ele fez na cruz do Calvário por nós. Tudo bem, aqui nós não estamos falando de Jesus, estamos falando do que Deus fez com Josué e o seu povo naquela época, ali na destruição de Jericó. Mas, nas entrelinhas, nós estamos vendo exatamente o que Jesus Cristo determinou nas Escrituras Sagradas, com o que ele estava prometendo para todos nós hoje, a salvação da humanidade. Hoje parece que as pessoas perderam a graça de falar sobre isso. As igrejas muitas vezes não pregam mais sobre essa salvação que vai nos levar para a terra prometida, que é as mansões celestiais, o arrebatamento. Em algumas situações começa a falar por alguns grandes sinais evidentes que aparecem. Aí a igreja volta a falar. Mas entre uma situação e outra, a igreja parece que fica em silêncio. A igreja parece que silencia diante da proposta de paz, de tranquilidade que a igreja está vivendo naquele momento e que a humanidade está vivendo. Mas nós vemos aqui que aquela prostituta chamada Raabe entendeu a proposta, aceitou a proposta e passou a viver aquela proposta. Interessante que essa mulher prostituta, que em geral a própria humanidade, independente de religião, já coloca à margem da sociedade, imagina pessoas com religiosidade, aonde é que nós colocamos esse tipo de mulher, ou de pessoa, ou de título? Prostituta. Ah não, dentro da igreja não. Ah não, dentro da nossa sociedade, comunidade, não. Fica lá fora, lá, ó. Faz o que ela quiser do lado de lá. E engraçado que Deus fez o contrário. A Bíblia fala que trouxeram ela para dentro, né? Para junto de Israel. Tudo bem que a início colocaram ela do lado do acampamento. Mas era do lado de cá do acampamento, não do lado de lá, dentro das muralhas. Resgataram ela de dentro de Jericó, que seria destruída. E outra coisa que eu coloco como interessante é que a ordem de Josué foi: entra na casa da mulher, tire a prostituta de lá e tudo o quanto ela tem. Ou seja, em Jericó, todos perderam tudo. Perderam a vida, perderam os filhos, perderam os animais, perderam os bens, perderam tudo que tinha, a casa, perderam tudo. Mas a prostituta, por haver entendido o projeto e a proposta de Deus, não perdeu nada. O que Deus quer falar com isso? Muitas vezes as pessoas acham que é perder tempo, é perca de tempo, seguir a vontade de Deus, obedecer a Deus, seguir o ministério, fazer algo que Deus pediu, ir para a igreja. Ir para a igreja é perder tempo. Tem gente que fala isso. Tudo bem que às vezes a impressão que temos é que estamos perdendo tempo por tanta coisa errada que a gente vê, escuta e participa às vezes. Só que se nós entendemos que o processo, a proposta divina para a salvação não é perca de tempo. Pelo contrário, é ganho, é conquista, é vitória. Antes mesmo de nós enxergarmos essa vitória em mãos, ela já é uma vitória conquistada na cruz. E essa mulher entendeu, mesmo não tendo a religiosidade que todos tinham até então, mesmo não sendo judia, mesmo não conhecendo o Deus de Israel, ela entendeu que era uma proposta irrecusável. Será que nós também temos entendido essa proposta de Deus na nossa vida como uma proposta irrecusável? Falando de negócios, o que seria uma proposta irrecusável?
aquilo que você vai ganhar pelo menos mais do que você ganha hoje. Talvez seria uma proposta irrecusável. Ou que vai te dar alguns benefícios que você ainda não tem. Talvez seria uma proposta irrecusável. Mas a proposta irrecusável dela naquele momento não foi nem por pressão, mas foi por decisão própria. Era de salvar a sua própria vida. E a proposta irrecusável de Deus para nossas vidas é exatamente a mesma. Deus nos convida a viver essa salvação, que é salvar a nossa própria vida, diante desse mundo que já está no maligno. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz significa que já foi, já está morto, já está enterrado junto com o diabo. Ou seja, já está determinado a morte. Já está determinado a falta de salvação. Já está determinado a destruição eterna. Mas Deus nos dá a proposta ainda, de sermos salvos. De sermos livres dessa rota que não vai ter volta. Mas a nossa única volta hoje, que esperamos, é a de Jesus Cristo, que vai salvar a sua igreja. E que nós entendamos de uma maneira bem clara que vale a pena não só a salvação, mas viver todo o projeto de Deus para a nossa vida. Que era maior do que apenas uma promessa humana, porque a promessa de Deus se cumpre. A do homem geralmente tem suas limitações. E nem sempre o homem pode comprovar ou concluir ou cumprir a promessa que faz. Mas Deus sempre cumpre. Nós muitas vezes é que falhamos com Ele e a promessa não chega porque nós falhamos. A nossa parte não foi conclusiva. Mas Deus nos convida a entender essa parte aqui. Porque eles disseram, não somente a pessoa da mulher foi salva, não foi só Raabe que foi salva. Ele falou, vocês entram na casa da prostituta, tirai-a de lá, e tudo quanto tiver. Ou seja, não foi só ela como pessoa. E ainda ele continua, a ordem foi tirá-la com tudo quanto ela tiver dentro da casa. Ou seja, tudo que tivesse dentro da casa ia ser retirado. Isso foi exatamente o que Deus fez com ela. Por ela haver aceitado a proposta divina, Deus salvou a vida dela, a vida dos seus e de tudo o que estava junto com ela. Deus nos convida a entender essa proposta. Se nós queremos viver a grandeza dessa salvação, a plenitude dessa salvação, primeiro temos que entender a proposta que Ele fez. Devemos ser tirado do lugar de destruição. Devemos ser resgatado da situação de pecado. Foi o que ela fez. Ela foi retirada dali, do lugar onde ela tinha a marca de pecadora, do lugar onde ela tinha o estigma, a marca, a função e todo o resto que as pessoas sabiam que ela era a pecadora, a prostituta. E Deus simplesmente fala, tira ela de lá, com tudo que ela tem, com todos os seus bens e com quem tiver junto com ela. E o mais interessante que o versículo continua dizendo assim, olha, então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e acamparam fora do arraial de Israel. Imagina, gente, que ela não foi salva por apenas ser salva. Ela tinha algo específico, em especial. Se ela tivesse sido egoísta, como tantos cristãos são, que só eles querem ser salvos, o resto, como diz, desculpa a expressão, que se dane, que se exploda. O importante é que eu seja salvo, o resto que se vire. Ela fez o contrário. Ela, sabendo disso, imagina que uma ímpia, uma prostituta, uma mulher da vida, Deus usa essa mulher para evangelizar. Diferente do que aconteceu no dilúvio, aqui Deus não manda um mensageiro para evangelizar o povo antes de Israel vir para destruir a terra. Não, porque era um grupo de inimigos que Deus queria que fosse destruído.
Mas ela fez a papel de evangelista. Quando ela recebe a proposta de Deus, ela não guardou só para ela. Ela podia ter deixado essa proposta de evangelista, de salvação, só para ela, guardar só para ela, para a família dela talvez. Só para ela e o pai dela que morava ali na casa. Mas a Bíblia fala que foi ela, o pai, a mãe, os irmãos e toda a parentela. Ou seja, ela foi buscar. Ela foi atrás. Ela evangelizou. Ela divulgou e ela falou. Fez diferença? Fez. Marcou uma geração inteira. E todas que vieram depois dela. Claro que a vida dela foi transformada por completo. Apesar de ser de Jericó, de haver nascido de Jericó, de fazer parte daquela nação, a partir do momento que ela é salva, ela praticamente determina o fim da sua vida como alguém de Jericó e passa agora a viver como uma israelita. Porque fala a Bíblia que até os dias de hoje, ela ficou entre os israelitas, como um israelita. Ou seja, ela assumiu e adotou Deus como seu Deus. E Deus nunca a abandona e nem manda embora aquele que o busca. Gente, eu tento imaginar a grandeza do poder de Deus na nossa vida, na transformação de nossa história, quando nós aceitamos a proposta de Deus. Qual tem sido a proposta dele? Nos salvar. E a consequência de aceitarmos essa proposta é grandiosa. Porque muitas vezes as pessoas pregam por aí, não é a salvação mais, mas é a prosperidade, é ficar bem de vida, é conseguir um carro, ou não conseguir isso, ou conseguir aquilo. Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado conosco, com a nossa alma, com a nossa salvação. Isso ele já garantiu. Só que nós vamos entender que a Bíblia mostra muito mais do que apenas um tópico da salvação. A salvação é mais abrangente. Ele nos salva de tantas outras coisas juntos. Porque ele quebra a maldição de nossas vidas quando nós aceitamos sua proposta. Nós passamos a receber tudo aquilo que foi declarado na cruz, porque passa a ser nossa herança. Passamos a ser co-herdeiros com ele. Com quem? Com Cristo. E que herança ele nos deixa? Ele já nos deixou. E diz que a herança a gente só toma parte depois que morre. E ele já morreu e ressuscitou. Então nós temos parte dessa herança já. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que essa mulher, mesmo não tendo o conhecimento pleno da grandeza desse Deus, ela assume. Ela determina, ela aceita viver uma vida diferente do que ela vivia até aquele momento. Isso significa conversão. Converter-se significa uma mudança de vida e atitude. E naquele momento ela aceita essa transformação. Ela aceita essa mudança. Ela aceita essa conversão de vida, porque ela passa então a entender que o Deus de Israel tinha o que ela precisava e o que ela necessitava e o que ela simplesmente devia depender. Imagina depender de um Deus que você nunca viu, ouviu falar, nunca viu, nunca conheceu. Só porque 2 espias chegaram e falaram. Ela simplesmente acredita plenamente e vive essa verdade. E teve fé, porque ela acreditou que a salvação chegaria. Ela podia pensar que era a promessa de espiões, porque os espiões podem prometer várias coisas e de repente não fazer nada daquilo que prometeu, igual está acontecendo ali com a Rússia e a Ucrânia. Os russos falam, não, sai daqui, vai para aquela cidade que nós vamos te dar comida. Eles vão para lá, pelo contrário, eles vão lá para as bases de concentração, serviço forçado e tudo mais. Então nós vemos que Deus tem para nós uma promessa. E essa mulher entendeu essa promessa e aceitou a proposta de ser salva. Acreditou, esperou, confiou e simplesmente descansou nessa promessa. Ao ponto de ficar em casa esperando que a salvação chegasse. Quantos de nós já estamos na igreja há tanto tempo? E nós já não sabemos o que é esperar em Deus.
Quantos de nós estamos na igreja há tantos anos e não temos aprendido a confiar como essa mulher, que era prostituta, confiou? Ela ficou esperando até o último segundo, onde os homens chegaram para salvar e resgatar sua casa. E foi resgatado todos. A sua família, os seus bens, tudo que ela possuía, toda a sua casa foi guardada por Deus. Que nós possamos entender que Deus tem para nós sempre a salvação com os braços abertos, que ele foi na cruz do Calvário. E ele declara que tudo ali em Jericó seria destruído. Mas ela, a casa dela, sua família, quem estivesse junto com ela, seria salvo. E foram. Na conclusão, nós vemos que o versículo diz que, porém, a cidade, tudo o que havia nela, foram queimadas. Só foi poupado a prata, o ouro, os utensílios de bronze, de ferro, os metais que foram levados para a casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo quanto tinha. Olha só, gente. Deus tem reservado para nós essa promessa. Aqui nós não estamos falando nem de restituição, hein? Estamos falando de Deus nos guardar, nos proteger e nos manter com a nossa conquista. O que Deus está nos dando é a possibilidade de não perder nada. Ele não está prometendo dar alguma coisa. Ele está prometendo... Aqui o que ele está fazendo é protegendo o que você tem. E só isso para ela bastava. Ela não esperou nada mais além disso. Nós muitas vezes queremos muito mais e não fazemos nem por menos. Ela não. Ela decidiu aceitar a proposta. Sem saber o que ia acontecer, sem saber o que esperar, ela simplesmente esperou. Ela apenas acreditou. Ela apenas colocou a fé para funcionar. Que nós possamos entender, dentro dessa plenitude, o que Deus quer que nós entendamos. O que é fé, o que é descansar, o que é esperar nele. Total dependência. Imagina uma mulher como ela, que tinha que desconfiar de todo mundo, que tinha que duvidar de todos, de repente conseguir entender que precisava descansar e acreditar em Deus. E na palavra daqueles 2 espias que prometeram, podia não se cumprir, mas ela acreditou. Acreditou ao ponto de buscar toda a sua família, o máximo que conseguiu reunir na sua casa para que fosse salvo. Que nós possamos também acreditar no mesmo gênero, número e grau. Para que nós possamos também buscar os nossos parentes, a nossa família, a todos que estão à nossa volta, para que também sejam salvos no Senhor. Que essa palavra seja não só uma história contada, mas seja uma marca para a nossa vida. Um exemplo do que é colocar a fé em ação, do que é descansar em Deus, e do que é esperar pela salvação de Deus em nossa vida. Que nós possamos esperar não só de forma passiva, mas de forma ativa, buscando outras pessoas para que junto conosco possamos ser salvos. Essa é a promessa de Deus. E esse também foi o convite de Jesus, quando ele fala: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Para quê? Para que elas também sejam salvas, assim como nós estamos sendo. Que nós possamos propagar o evangelho da forma como ele tem nos ensinado. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que nós possamos viver isso 100%. Porque a partir do momento que entendemos qual é a proposta de Deus, nessa proposta não há perdas. Jericó vai ficar para trás. Jericó pode simbolizar muita coisa, até positiva para muitos. Era a cidade das palmeiras, era a cidade de como se fosse um oásis no meio do deserto, mas ela não se importou com isso. Ela sabia que Israel não tinha estrutura de cidade, de povo, de país ainda, nem de nação. Jericó já era uma nação que tinha até um rei. Mas ela não quis saber disso. Ela apenas aceitou a proposta de Deus. Que nós também possamos não ficar presos a
estilo, a forma, as tradições, a estrutura, nada disso. Que nós possamos estar unicamente ligados à vontade e à proposta que Deus tem para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, que Deus nos realmente convence, conquiste a nossa mente, o nosso entendimento para isso, no nome de Jesus.